reavivado. Por isso, nesse último ponto do reavivamento de Neemias, é muito importante a restauração de uma vida santa, de uma vida pura. Casamento misto, jamais. E é tão forte essa questão que eu não sei como que Deus deixou na Bíblia esse relato de que Neemias espancou alguns e arrancou os cabelos de outros, por causa do problema da estrangeirice. Creio que essas expressões são muito fortes. Seria no nosso julgamento, inadequado nos dias de hoje, espancar alguns e arrancar os cabelos de outros. Não é verdade? Mas isso está escrito na palavra de Deus. Não para que a gente vá fazer isso, mas para mostrar como sério é uma vida, tá certo? Vivida na presença de Deus. Pureza e santificação. Casamento misto. No caso deles lá, casaram as mulheres, as filhas foram dadas para os asdoditas, amonitas, moabitas. Os filhos não sabiam falar a linguagem do povo de Deus, a língua judaica. Eles só sabiam falar meio asdodita, meio amonita, meio qualquer coisa, menos a fala de Deus. Meus amados irmãos, se na igreja hoje não tem a fala de Deus, eu estou usando uma expressão ilustrativa, tá certo? Mostrando como Deus leva a sério essa questão. Muito bem. Isso que tem a ver com a reforma do século XVI. Nós vimos ontem, na mensagem de ontem, quem não estava aqui, ela ainda está, ou deve estar no canal, né, agora, o novo canal do YouTube aqui, chamado Comunidade Cristã em São Luís, é o nome do canal, não é isso? Acho que eu estou certo, é isso? Então eu tive o privilégio de inaugurar. A primeira mensagem que está no canal foi a de ontem. E por incrível que pareça, irmão, deu tudo certo ontem. Ninguém acreditava que ia dar certo, não era não, Danilo? O negócio estava complicado, mas Deus está conosco, irmão. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, você escuta essa mensagem de ontem. Nós começamos a falar que a reforma de Lutero tem um certo paralelismo com as reformas de Neemias. A reforma de Lutero está resumida em 5 pontos, que historicamente é conhecido em latim sola scriptura. Então é chamado os 5 sola. Quando você ouve falar essa expressão, os 5 sola, é porque é em latim, tá certo? Sola é somente, em português. Então, os 5 sola da reforma é solo scriptura, somente a escritura, número 1. Número 2, sola fide, somente a fé. Número 3, sola gratia, somente a graça. Número 4, solus Christus, somente Cristo. E número 5, soli deo gloria. Toda glória somente a Deus. Não é maravilhoso isso aí? Vocês não acham que isso foi uma grande restauração? Uma grande reforma? Ontem eu falei, né, nós precisamos dar graças a Deus, irmãos, porque se Martinho Lutero não tivesse sido doido do jeito que ele foi, a gente ainda hoje estava adorando o ídolo na igreja católica. Deus sempre precisa de uns caras meio doidos para reavivar o seu povo. Neemias era meio assim, tá certo? É um cara inconformado. Quem botou a expressão lá? Fiquei irritado. Porque quando as coisas não andam no caminho da verdade, e nesses 5 itens aqui, irmãos, você precisa ficar irritado, irado. Mas irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém?
Muito bem, então a gente pode ver que há um paralelismo. Na época de Neemias foi restaurada a questão da oração, tá? Eu fui pesquisar então essas semelhanças, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas principalmente em pontos principais: oração e palavra. Oração e palavra. Lutero era um homem de oração. Eu vou ler para vocês alguns pontos aqui. Lutero escreveu um livro chamado Uma Breve Instrução Como Orar. Então existe um livro de Lutero ensinando como orar. Isso mostra que Lutero era um homem de oração. Ele falou assim uma certa vez: tenho tantas coisas para fazer e passarei as primeiras horas do dia as 3 primeiras horas do dia em oração. Vocês não deixam de quando você está tem tanta coisa para fazer, o que é que você vai querer? Você sai correndo para fazer as coisas. Eu sou pego nisso, muita coisa espiritual. Às vezes você olha aquele livro, aquela porção, aquele autor, aquele tema, você não conhece, vamos orar, e às vezes eu me pego já na biblioteca, puxando as coisas, calma, aquele pessoal, isso eu estou falando das observações pelas coisas femininas e espirituais. Imagina o que acontece com outras coisas. Boleto para pagar, menino para levar para a escola, é verdade? Saúde, dinheiro curto, adolescentes para cuidar, não é verdade? Eu vou ler de novo a frase de Lutero: tenho tanto para fazer que passarei as primeiras 3 horas em oração. Veja a semelhança então de Lutero com Neemias, né? Já falamos tantas vezes sobre a vida de oração de Neemias. Neemias até orou numa fração de segundos, quem sabe, para responder o rei, né? O rei perguntou: e aí, Neemias? E aí? Então orei e disse ao rei. Neemias tinha uma demanda, Neemias tinha uma preocupação, Jerusalém destruída, os muros derribados, e uma vontade enorme, já chorou, já orou 4 meses, lamentou, se ajoelhou, doido para ir embora para Jerusalém, deixar o conforto de uma vida palaciana. Ele era funcionário, tudo bem, era funcionário público, não era um cara rico, não era um cara próspero, mas isso não interessa muito. Era um cara que vivia dia a dia no ambiente do rei, dia a dia confabulando com o rei, provavelmente morava confortavelmente em algum lugar daquele palácio ali, e agora Neemias está preocupado em voltar para uma cidade sem muro, sem casas, apenas com um altar e um templo edificado. O que vocês acham? E o rei dá essa chance. E aí, o que é que você quer? Ele podia ter respondido de imediato, né? Eu quero isso. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Então orei e disse ao rei. Isso mostra, irmãos, que a oração tem que ter sempre a prioridade em nossas vidas. Fala-se que na obra de Deus, da reforma, Lutero sempre orava com os outros reformadores. E eu desfrutei muito que nós cantamos hoje o Castelo Forte, que é um hino de Lutero, não é verdade? É um hino de Lutero, escrito por ele, e ali fala: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam derrotar, né? Fala-se, né, que quando ele foi chamado para depor,
lá junto ao pessoal do Papa, muitas pessoas aconselharam ele não ir. E realmente ele corria risco de vida. Mas Neemias, Lutero, era um cara doido também. De vez em quando tem que ter gente doida no meio do povo de Deus, nesse aspecto, para meter a cara e fazer as coisas. Ele falou: se o número de telhas daquela cidade for o mesmo número de demônios, eu ainda assim vou lá. E foi. Então foi lá para aquela dieta de Worms. E quase que os caras pegam Lutero. Eu não tenho tempo então para falar os detalhes, mas vocês devem estudar a história da igreja. Quem não sabe a sua história, não sabe onde vai parar. Eu aconselho vocês a estudarem a história da igreja, amém? Ela é muito inspiradora para nós. Quando muitos dizem que foram 20 séculos de degradação, que não houve nada em 20 séculos, isso é a maior mentira inventada por Satanás. Se você ler a história da igreja, você chora. Porque você é um nada. Você é um Zé Ninguém no aspecto de alguém que lutou pela obra de Deus em comparação aos mártires ao longo de 20 séculos. Nós somos nada. Eu já chorei muito lendo a história da igreja. Então, meus irmãos, na obra de Deus, o Lutero enfrentava demônios, Lutero enfrentava dificuldades, ele sempre sentava com os reformadores que estavam ali do lado dele para orar. E ele tinha um conceito sobre oração. Ele dizia que oração era a expressão de humildade e dependência de Deus. E é por aí que Deus faz a obra. Quando você ora, você está dizendo para Deus que não é nada, que você precisa dele, que você não sabe fazer nada, que você vai morrer, que os demônios estão lá, que os inimigos estão lá, os opositores estão lá. Você se humilha e depende totalmente de Deus. Se você não ora, você está passando uma mensagem: eu sou o cara, eu resolvo esse assunto. Isso realmente é o início da queda. Amém? Então nós temos, eu queria só mostrar para vocês a comparação entre Neemias e Lutero. Essa questão da oração e na questão da palavra. Solo scripture, somente a escritura. E ontem eu falei para vocês que quando ele saiu da dieta de Worms, ele, na verdade, Deus é muito sábio e amoroso. Deus providenciou que o Frederico III, um príncipe da região ali, protegeu o Lutero e escondeu o Lutero em um castelo. Ontem eu falei algumas datas, mas eu errei todas. Eu quero consertar. O Lutero passou 10 meses escondido naquele castelo. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Talvez não. Não tenho aqui. Mas foram 10 meses, e nesses 10 meses, irmãos, ele traduziu todo o Novo Testamento do grego para o alemão. Tá? E daí para frente, o povo teve acesso à palavra de Deus. Você não é grato a Deus por isso? Se você tem uma Bíblia hoje em português, é porque um dia alguém tomou essa iniciativa e Deus, a partir dali, abençoou não só a reforma protestante, mas toda a humanidade. Nós estudamos na escola, ali houve o movimento do renascimento científico, não é? Você tem o desenvolvimento das artes, da cultura, a invenção da pólvora, a invenção da imprensa. Meus irmãos, isso aqui foi demais. Na hora que a palavra de Deus é traduzida, Deus levanta Gutenberg e inventa a tipografia. Você antes tinha aqueles rolos de papiro, sei lá,
couro de animais para você escrever, que gastava horas e horas para fazer, meses e meses, e era muito caro. Agora você tem um esquema de tipografia que em pouco tempo você imprime o Novo Testamento e você reduz o custo disso em torno de 80%. E a palavra de Deus, irmãos, se espalhou por toda a Europa e daí para frente chegou nos confins da terra. Chegou, você pode ter nascido no lugar, no maior recôndito do Maranhão, ou do Piauí, ou do Ceará, mas a palavra de Deus chegou em você. Porque Deus é soberano. Deus é o rei, Deus está sobre todas as coisas. Ele só precisa de um homem que ora e que é fiel à sua palavra. E hoje Deus quer levantar essas pessoas. Uma igreja que ora e uma igreja que luta pela palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então, Lutero foi tal pessoa, e eu quero fazer esse paralelo com a importância da palavra de Deus no capítulo 8 de Neemias, tá? Nós encerramos as 10 mensagens sobre Neemias, mas essa semana nós já falamos bastante coisa. Nós estamos, né, os irmãos até falaram, como é que chama? O rebuscar, né, a respiga, né? Porque naquela época lá, no tempo bíblico, você fazia a colheita nos campos. A gente caiu no céu, que não puderam lá, pela lei dos estrangeiros e das nuvens. Então, ficava no chão, para colher, deixa eu falar, né? Então, alguém depois tem que ir lá buscar, então não é. Senão você pode dizer, nós estamos lá em Neemias, buscar mais alguma coisa, e eu já sei que aqui no Maranhão, os irmãos já estão fazendo isso, estão indo a esse tempo, vamos buscar, né, fazer a pesquisa, né? Vocês devem fazer isso. Você está pensando, né? Não porque nós estamos falando de Neemias, porque se nós temos alguma coisa para fazer, você tem que cavar. E pelo menos o negócio eu não tinha coisa ali, estava lá, e lá está as coisas que estão aí assim, apacentadas com Deus, com parte vegetando. Amém? Então, vamos voltar aqui no capítulo 8 de Neemias, são os seguintes. Versículo 1 a 3. E eu estou lendo na minha Bíblia aqui, está na versão Nova Almeida atualizada, na NAA. Quando chegou... Isso é muito significativo, porque o 7 é um número, não é, de perfeição, né? Deus criou e recriou toda a sua criação em 7 dias. Significa que chegou a hora de completar, tá certo? A restauração, trazer de volta todas as coisas para os seus lugares. Então, a essa altura aqui, a muralha já tinha sido levantada, o templo já tinha sido levantado, o altar de holocausto já tinha sido levantado, e agora chegou o 7º mês. E o 7º mês era o mês da festa dos tabernáculos, que em tipologia significa a vinda do reino de Deus. Então é muito significativo esse capítulo aqui, tá certo? Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Volta às Escrituras. Tragam, por favor, a lei, o livro da lei. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam.
Tem algumas coisas interessantes que nós precisamos aprender aqui. Número 1, nós precisamos nos chegar à palavra de Deus como alimento para nós. Isso aí, a gente não abre mão nisso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra no coração do homem e separa bem direitinho a alma para um lado, o espírito para o outro. Ah, isso é a palavra de Deus, né? As minhas palavras, o Senhor Jesus falou, são o quê? Espírito e são vida. Mas a palavra de Deus também precisa ser entendida. Porque Deus deu uma mente para você para entender também a palavra de Deus. Amém? Então isso aqui deixa bem claro, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Ou seja, claro, tinha algumas crianças e alguns adolescentes que não entendiam nada e não eram capazes de entender nada. Então, na igreja nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer em maturidade, porque você fica sempre como criança e como, né, um jovem ali, adolescente, você não vai entender o plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a igreja. Então eu quero chamar a atenção de vocês por esse ponto muito importante. Estudem a Bíblia. Amém? Estudem a Bíblia. Eu tenho um livreto aqui que eu até gostaria de apresentar para vocês, o Evangelho de Jesus Cristo, né, do irmão Paul Washer. Esse é um ministro de Deus, né, com muita experiência em evangelismo. Foi criado na selva peruana, pregando para tribos. O pai dele era missionário. Depois, hoje, ele, na verdade, corre o mundo inteiro, mas não é um cara acadêmico, é um cara que aprendeu o evangelho e aprendeu a servir as pessoas no meio da mata peruana. E esse livreto aqui, eu descobri, nós estamos usando em Fortaleza para 2 coisas. Primeiro, para pregar o evangelho, porque aqui tem o evangelho de Jesus Cristo em todos os seus detalhes. Ao você contactar uma pessoa, você deixa isso na mão de uma pessoa, não vendido, presta atenção, dado, até porque isso é barato demais, isso chega a você aqui por uns R$2,50, então o que é que você faz com R$2,50? Você compra 100 desse aqui, dá quanto? Dá 200 e poucos reais. Vá para um restaurante com a sua família que você vai gastar muito mais do que isso. E você tem 100 exemplares desses que pode fazer as pessoas entenderem o Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa, você pode usar isso nos pequenos grupos para alinhar os irmãos e fazer os irmãos aprenderem a respeito do plano de Deus. Aqui fala do caráter de Deus, da queda do homem, da salvação de Deus, da necessidade de batismo, da necessidade de ler a Bíblia, da necessidade de se reunir com o povo de Deus e da necessidade de pregar o Evangelho de Deus. Amém? Então, aplicando isso aqui, eu estou dando só apenas uma sugestão para vocês, está na internet aí, nós estamos usando isso muito, né, no contato das pessoas e também em alguns grupos, né, pequenos grupos para estudar e entender o plano de Deus para nossas vidas, o plano de Deus para a igreja. Amém? Muito bem, esse é o primeiro ponto. No versículo 3 diz o seguinte: Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Pessoal, desde o amanhecer, 6 da manhã, vamos dizer assim, a meio-dia são 6 horas, lendo a Bíblia. O que vocês acham? Uma conferência para ler a Bíblia. Vocês topariam isso, uma conferência, no domingo, amanhã, todo mundo aqui às 6 horas, para a gente ler a palavra de Deus. Quem topa, né? 6 horas de leitura. Era assim que funcionava, tá? E o que diz mais?
desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, as irmãs estão incluídas nesse assunto, e dos que podiam entender. Ele repete aqui no versículo 3. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Meus irmãos, qual é a sua busca hoje pela palavra de Deus? Como é que está o seu nível de busca pela palavra de Deus? Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Um reavivamento começa com oração, e uma loucura pela palavra de Deus, um desespero pela palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é o que Deus quer nos ensinar nesse final de semana. Amém? Devemos ser pessoas desesperadas para orar, desesperadas pela Bíblia. Meus queridos irmãos, de outra maneira, esqueçam, Deus não pode fazer nada por nós se não houver essa atitude. Ok? Então é isso aí. No versículo 5 e 6, nós encontramos aqui a eficácia da palavra. Depois de 6 horas de leitura, o que é que essa palavra fez no povo? E aí, faço a mesma pergunta para você. Quando você lê a Bíblia, o que essa palavra está fazendo dentro de você? Não devemos ler a Bíblia, irmão, só por calendário. Eu já abandonei há muito tempo aquele calendáriozinho de leitura da Bíblia. Faz anos que eu já abandonei aquilo. Sabe por quê? Porque aquilo pode nos enganar. Você achar que está tudo bem, porque todo dia você lê 3 capítulos, um de Provérbios, não sei de onde, e no fim do ano eu li a Bíblia o ano todo. Você está simplesmente sendo enganado. Amém? Eu não estou dizendo que você deve todo dia, eu abri a Bíblia aqui, em algum... Não, mas Deus vai dizer para você e dar para você, em algum tempo, em algum momento, onde você deve ir buscar alimento. Isso é uma questão muito pessoal. Tá certo? Então, nós precisamos ver que a palavra de Deus gera alguma coisa em nós. Nós chamamos disso da eficácia da palavra de Deus. Número 1, reverência. Versículo 5, ó. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs aonde? Em pé. Primeira coisa, reverência. Como você se achega à palavra de Deus? Você não pode se achegar à palavra de Deus como você se achega a qualquer livro, a qualquer coisa, a qualquer texto. Aquilo ali é um sopro de Deus. Aquilo ali é Deus falando para você. Então você tem que chegar diante de Deus. Desculpe falar isso, irmão, mas... papaizinho! Você, meu Deus! Você! Os filhos falam isso. Pelo menos lá em casa, ninguém nunca se meteu a besta a me chamar de você. Naquela época, né? Hoje a coisa está meio... E vocês têm que concordar comigo que o que acontece hoje é anormal e é o que Paulo falou para Timóteo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, filhos desobedientes aos pais, irreverentes. Cara... Não é assim? Então o pai de cara de você, irmãos, Deus é muito amoroso, Ele gosta muito da gente, Ele nos ama muito, mas Ele é Deus. E você é homem. Ele é tudo e você é nada. Ele é o rei, você é um súdito. Ele é o Senhor, você é um servo. Ele é pai, você é filho. Reverência para com Deus. Amém?
Aprendi recentemente a orar diferente. Aprendi recentemente. Nós mostramos na Conferência das Irmãs, sábado passado, que o primeiro item da nossa oração deve ser adoração. Amém? Acho que eu falei isso ontem. O acrônimo foi lá em Bacabal, não sei. Bacabal, né? ECTIS. ECTIS é um acrônimo ACTS em inglês. Action, não, Adoration, Confessation, não sei como é que é em inglês. Sei que é com C. T de Thanksgiving, que é gratidão, e S de súplica. Em português, as 3 primeiras são iguais. Adoração, confissão, porque você é nada, se você é pecador, você precisa adorar a Deus primeiro, confessar a Deus. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos entrar no capítulo 9, que fala sobre esse assunto de confissão. O T de gratidão, dá graças a Deus. E o S de súplica, aí é que você pede as coisas a Deus. Mas nós aprendemos, irmãos, a inverter essas coisas. A gente chega diante de Deus, na verdade, só com o último item, o S. Uma lista de pedidos. Não é verdade? Vocês não acham que nós precisamos de um avivamento? De uma mudança? Comece a orar adorando. Reverência a Deus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é louvor. Ao versículo, eu estou no versículo 5, né? Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu o quê? Amém. Amém. Então, provavelmente, foi esse louvor. Esdras deve ter dito, louvado seja Deus. Ele é o grande Deus. E o povo disse, amém. Então, nesse encontro com a palavra de Deus, nós aprendemos a ter reverência, nós aprendemos a louvar a Deus. E ainda nós aprendemos o seguinte, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Humilhação e adoração. Amém? Isso é o que nós aprendemos aqui nesses versículos 5 e 6. Chegando nos versículos 7 ao 8 e o 13, diz o seguinte: de maneira que o povo entendia o que se lia. Nem sempre a gente entende o que lê. E nós, brasileiros, temos uma deficiência grande no chamado interpretação de texto, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, eu já ouvi coisas interessantíssimas de pessoas que leem versículos da Bíblia sem botar vírgula, sem nada, e o assunto fica totalmente estranho, não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Então, nós precisamos usar a nossa mente, a nossa estrutura gramatical, as leis gramaticais para entender a palavra de Deus. Amém? Se você tira uma vírgula do lugar, né, doutor Marcos? O processo pode virar de cabeça para baixo. Então, o povo precisa ser ensinado. Aqui são dois lados de uma mesma moeda. Ensino e estudo da palavra.
De um lado você tem os que ensinam, e na mesma moeda do outro lado você tem os que estudam a palavra de Deus. Lembre-se que Jesus falou, e eu talvez se der tempo vou falar isso no final dessa mensagem, que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, batizar as pessoas e ensinar as pessoas todas as coisas que o Senhor ordenou. Amém? Muito bem, dando explicações de maneira que o povo entendia o que seria. O versículo 13, que é já mais na frente, no outro dia, diz o seguinte: o dia foi tão bom, depois de 6 horas de leitura da Bíblia, depois de uns pequenos grupos de ensino e estudo, ainda teve um pequeno grupo da liderança. Teve então o PG da liderança. O PG da liderança reuniu-se no dia seguinte. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para fazer o que, meus irmãos? Estudarem as palavras da lei. Aqui já é a liderança. Antes daqui foi o povo, todo o povo se reuniu 6 horas, e não foi uma pregação de ensino. Tudo indica que o Esdras ia lendo, e os levitas se juntavam ali num pequeno grupo. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Isso aqui, o que o Esdras está lendo ali, o que está falando é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meus irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Meus amados presbíteros, vocês precisam ensinar a palavra de Deus para o povo de Deus. Amém? Os desvios do povo de Deus, a degradação do povo de Deus, começando lá pela Igreja Católica, foi porque foi tirado o estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus do povo de Deus. O resultado é idolatria. É só essa palavrinha aí. Vocês lembram que Moisés, quando subiu lá no Monte Sinai, que o monte começou uma reunião, a reunião mais, vamos dizer, extravagante dessa terra, o monte queimava, o trovão troava, relâmpago, fogo. Era Deus que estava falando. O povo chamou Moisés e falou: olha, esse negócio de ouvir a voz de Deus, de falar com Deus, não vai dar certo para nós não. Tu vai lá sozinho, depois tu fala para a gente. Moisés foi sozinho, coitado. 40 dias, quando voltou, tinha um bezerro de ouro construído, e o povo dizendo: esse aqui são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Dá para acreditar nisso? E quem foi o líder desse negócio? Arão, que inventou uma história fantástica. Eu peguei o ouro que o povo trouxe, joguei na fogueira e virou um bezerro. Acredite quem quiser. Entende, meus irmãos? Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Quer falar conosco. E você não pode ter medo de falar com Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Tem hora que ela aparece para nós daquele jeito, sim ou não? Quando você não está legal com Deus, quando você está ilegal com os requisitos divinos, você quando chega essa palavra, dá vontade de correr mesmo. Leia a 1 Tessalonicenses, eu acho que é 3, sobre impurezas da carne, o que Paulo falou. Eu, quando era um jovem, enrolado com as coisas da carne, só Deus sabia, quando eu chegava ali naquele texto, o que acontecia comigo. Não é verdade? Quando você não está legalizado diante de Deus, e legalizado não significa ser bonzinho, bonitinho, porque ninguém é mesmo. Significa você vive na presença de Deus, você vive orando a Deus, Deus anda te mostrando as coisas, você se arrepende, confessa os seus pecados, aplica o sangue do Senhor e está tudo bem. Aí você se chega nessa palavra aqui e ela sempre vai ser muito agradável para você, amém? Mas uma coisa nós precisamos ficar claro: nós precisamos ensinar e nós precisamos
estudar a palavra de Deus. Eu escolhi alguns versículos aqui no Novo Testamento que deixam muito claro isso aqui. Por exemplo, Paulo diz em 2 Timóteo 2,15 que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não é isso? Que maneja bem a palavra de Deus. O que é manejar bem a palavra de Deus? Isso é semelhante, irmãos, a um piloto de um Boeing que sabe exatamente o que está fazendo lá em cima, a 10 mil metros de altura, manejando aqueles instrumentos para que você chegue vivo lá do outro lado. Se o cara não souber manejar aquele negócio, você já era. Se o cara tiver um infarto lá dentro e não tiver um copiloto, já era. Se o cara endoidar e mexer na rota, você vai cair no meio da Amazônia. Vocês estão entendendo como a liderança precisa manejar bem a palavra de Deus? Você está voando a 10 mil metros de altura com o povo de Deus. Não jogue o povo de Deus lá de cima para baixo. Amém? Nós precisamos ter cuidado com isso, tá certo? Palavra para os líderes: manejem bem a palavra de Deus. 1 Timóteo 4,14 fala de medita nestas coisas. O que é meditar? Meditar é você ler e entender o que está escrito. Ler e entender. Isso aqui eu gosto muito. A meditação deve ser dia e noite. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não segue, né, o caminho. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, irmãos, é perceber e estudar o que a palavra de Deus tem para mim. O que a palavra de Deus deixou para nós sobre a salvação, sobre o desenvolvimento da salvação, sobre a vida em comunidade, a edificação da igreja, sobre a liderança na igreja. Tem alguém dizendo por aí, na igreja não precisa de líder. Eu não sei onde foi se buscar isso. Não confundam. A igreja não precisa de o líder, porque o líder é só o Senhor Jesus. Tá certo? Mas líderes a igreja precisa, porque está muito claro a instituição dos presbíteros ali no Novo Testamento, como as pessoas responsáveis para apacentar e pastorear o rebanho de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos meditar dia e noite na palavra de Deus. Josué também 1,8 fala nisso aí. Nós precisamos saber expor as escrituras. Isso está em 1 Timóteo 4,6. Eu gostaria de ler para vocês. 1 Timóteo 4,6. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Tem gente usando errado isso aqui, esse versículo, que você tem que usar e seguir de perto alguém e falar o que alguém fala. Nessa época aqui não existia Novo Testamento escrito. Nessa época não existia as epístolas de Paulo usadas como base, como a gente usa hoje, palavra de Deus. Isso veio séculos depois. O que Timóteo seguia de perto era o ensinamento de Paulo a respeito de Cristo, do amor de Deus, da salvação de Deus e da edificação da igreja. Isso era o que Paulo estava dizendo. Você deve seguir estas coisas, e é o que você ouviu, e você deve falar essas coisas, e instruir a outros a falar essas coisas. O que Paulo falava para Timóteo?
Paulo falava o que hoje está escrito nessa Bíblia aqui. Se você quiser seguir de perto, siga o que está escrito nessa Bíblia. E aí, meu irmão, você deve você, liderança, presbítero, deve saber expor como ministro de Cristo essas palavras aos irmãos, ok? Jesus falou, eu citei esse versículo ontem, o erro de vocês, Mateus 22, 29, o erro de vocês consiste em que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o erro de vocês. Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus, e era gente que estudava a Bíblia, mas não conhecia exatamente o que o Deus da Bíblia estava falando ali, tá certo? Então tem muita gente hoje falando tanta coisa por aí, a internet está cheia disso, né? Você vai na internet, se você quiser, você tem mensagem que você não vai dar conta no resto da sua vida. Se você ficar só assistindo mensagem, a sua vida vai ser curta para ouvir o que tem de mensagem lá. Mas vale a pena? É a palavra de Deus, estão bem intencionadas, estão bem aplicadas. É isso aí. Mas Paulo está dizendo, seja um bom ministro de Cristo Jesus, expondo as palavras que eu ensinei para você e que hoje é a Bíblia Sagrada. Oséias 4,6 diz, o meu povo, eu vou ler isso aqui para vocês, o meu povo está, e tem mais algumas coisinhas aqui, né? Oséias, para quem não sabe direito onde é que está isso aqui, está depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Ou seja, os líderes vão ser destituídos. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Também Isaías 5,13. Isaías 5,13. Senhor Jesus. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres passarão fome, e o povo simples morrerá de sede. O meu povo será levado cativo por falta de quê? De entendimento. Meus queridos irmãos, esse é um dos pontos mais importantes nesse encargo, no que o senhor está nos mostrando nesses dias, tá? A importância da palavra de Deus, amém? Só para concluir, irmãos, meu tempo está acabando aqui. O que nós devemos fazer então? Então, voltando para Neemias, capítulo 8, só lembrando, né, que eles passaram 6 horas ouvindo a Bíblia, ruminando os versículos e tudo mais, e aí eles enxergaram as coisas preciosas que estavam na palavra de Deus, a glória do templo passado, e agora aquele templo é tão pequeno, tão até certo ponto desprezível em relação ao templo de Salomão, e eles começaram a chorar de tristeza, né? E isso aqui são versículos, né, que a gente sempre aprendeu aqui, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Lembra que aqui o povo começou, versículo 9, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes, os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. O que vocês devem é se alegrar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si.
porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para fazer o quê? Comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham feito o quê? Entendido as palavras que lhes foram explicadas. Você entendeu as palavras que lhes foram explicadas? Você está entendendo as palavras de Deus hoje, que Deus está falando para você? Se você realmente entende, se você se submete a ouvir a palavra de Deus, você realmente vai fazer uma coisa: você vai mandar porções. É aqui que eu quero concluir essa palavra. 6 horas de estudo, de desfrute da palavra, tem que resultar depois em enviar porções. Envie porções. Se puder dar a Bíblia, dê para o povo, mas fica mais complicado. Eu sugiro para vocês, por exemplo, esse livrinho aqui está cheio da palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui é em cima da palavra de Deus, mostrando o plano de Deus, tá? É uma sugestão. E não vendam isso. Isso aqui é para dar, tá certo? Então, meus irmãos, Jesus falou, último versículo, 28, vamos para Mateus 28. Qual foi o único comando que o Senhor Jesus deixou para nós? Estamos acabando, irmãos. Mateus 28. Versículos 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulo. Vocês sabem o que é fazer discípulo? É ensinar as pessoas. Um discípulo é um aprendiz. Essa palavra discípulo não é sinônimo de cristão, não é sinônimo de ser crente, não é sinônimo de ser um irmão. É essa palavra discípulo que aparece 274 vezes no Novo Testamento, significa aprendiz. Então o que Jesus mandou a gente fazer foi: vão e façam aprendizes, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evento, ponto de partida. Creu, recebeu o Senhor, batiza. E depois faz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E que maravilha, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É maravilhoso isso aí? Concluindo, irmão, nós precisamos dar importância vital à palavra de Deus, e nós precisamos aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. E Jesus mandou a gente fazer discípulos e ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Onde é que estão todas as coisas que o Senhor ordenou? Na Bíblia. Sola Scriptura. E voltando, estamos na semana da reforma. Somente a Escritura. Preguem o Evangelho e ensinem a Bíblia para as pessoas. Você estará fazendo a única coisa que Jesus mandou fazer de obra: pregar, batizar e ensinar. E no final disso ele promete que vai estar com você todos os dias. Não se preocupe. Meu Senhor, eu não sei fazer. Não, eu vou estar com você. Senhor, é difícil, tem inimigo, tem isso, tem aquilo, lá no meu trabalho.